da equipe técnica e da comissão técnica e excelentíssimos vereadores aqui presentes, e também a todos os servidores envolvidos no desenvolvimento deste projeto do Plano Diretor. Com isso, declaramos aberta a 5ª audiência pública do Plano Diretor e, neste momento, faremos a leitura dos procedimentos aplicáveis a este evento. Os procedimentos aplicáveis às audiências públicas de Venceslau Braz têm como objetivo informar, colher subsídios e debater o conteúdo do processo de elaboração do Plano Diretor, em cumprimento aos princípios do Estatuto da Metrópole, Lei Federal 13.089 de 2015 e do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001. Os anteprojetos de leis e anexos que compõem o conteúdo estarão disponíveis para consulta pública no site venceslaubras.pr.gov.br e questionamentos, dúvidas e contribuições poderão ser encaminhadas através do formulário disponibilizado no site e também nas audiências públicas. A audiência pública estão abertas para todos os interessados que poderão apresentar suas sugestões e participar desse evento. Os vídeos serão disponibilizados nas mídias sociais do município e qualquer interessado poderá enviar suas sugestões através desses canais até o final dessa última audiência. Irei passar a palavra para o Cleverson, representante da empresa Sempre, que dará continuidade ao evento. Uma boa noite a todos. Agradeço encarecidamente a presença de toda a comunidade presente, servidores, a comissão técnica, equipe técnica e revisora, também aos excelentíssimos vereadores que estão presentes, nos cederam também esta casa para que essa solenidade fosse possível nesta noite. Em nome da empresa Sempre Projetos Governamentais, gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Na data de hoje, iniciamos a 5ª audiência pública. Foi um ciclo de 5 audiências em diversos locais do município. A primeira começou no bairro São Miguel, a segunda nós fizemos no Salão do CRAS, a terceira na Casa da Cultura, fizemos a 4ª na Capela do Quilômetro 10, na semana passada, e por fim hoje estamos aqui, na área central do município, fazendo a nossa última audiência pública. A data de hoje é importante porque, de 10 em 10 anos, o município, juntamente com a comunidade, tem a responsabilidade de pensar na cidade e repensar em tudo aquilo que deu errado ou deu certo. É o momento que nós temos de juntos organizarmos e planejarmos a cidade que nós queremos para os próximos 10 anos. E é por isso que você está aqui essa noite. Você faz parte do planejamento da sua cidade. A sua proposta, os teus anseios poderão estar implementando todos os projetos de lei que juntos formam o Plano Diretor. O Plano Diretor, ele tem base na Constituição Federal, no artigo, salvo engano, 141, e também na Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. E a cada 10 anos é feito, então, uma reanálise das propostas, das diretrizes que foram feitas nos 10 anos anteriores, aquilo que foi implementado, se não foi implementado, o que podemos melhorar nos próximos 10 anos, e esse é o momento que nós temos para essas reivindicações. Portanto, nessa noite vai ser um pouco diferente do que foi feito nas audiências passadas. Muitas pessoas que aqui estão acompanharam as demais audiências. E hoje vai ser um pouquinho mais extenso, porque nós vamos já fazer a leitura das propostas que forem feitas nesta noite, já faremos a análise junto à comissão técnica, reabriremos a sessão, faremos a leitura e ao final nós votaremos este plano com a comunidade, ok? Portanto, eu peço que todos aguardem até o final, não será algo muito demorado. Mas explicando um pouquinho sobre o que é o plano diretor, o plano diretor, como eu disse, deve ser atualizado a cada 10 anos. E ele é formado por um conjunto de leis. São 7 leis no total que formam o plano diretor, o planejamento básico da cidade. E nós temos aqui então, preparamos aqui um PowerPoint para passar. A primeira lei é a Lei Geral do Plano Diretor, tá? A Lei Geral do Plano Diretor é a lei básica, ou melhor, a lei base, a coluna do plano, ela que estrutura o plano. Por quê? Ela traz ali no seu bojo, no seu conteúdo,
ela traz diretrizes, metas ou objetivos, se melhor ficar para vocês entenderem, do que nós queremos para cada área, cada setor, cada secretaria do município. Então, quando nós trouxemos as leis impressas aqui, também há no formato digital, na hora que você abrir a lei geral do plano diretor, você vai ver que ela contempla as políticas municipais para cada área. Educação, meio ambiente, a parte de economia, renda, né, trazer novos empregos, novas empresas, a parte de saúde, assistência social, a parte direcionada ao meio ambiente, aos animais, tudo aquilo, a segurança pública, ao desenvolvimento físico territorial do município, para onde vamos expandir, quais serão as novas, o novo zoneamento já aparece ali, o macrozoneamento também aparece na lei geral. Então ela traz diretrizes gerais desse planejamento, tá? E traz ali também tudo aquilo que nós queremos implementar nos próximos 10 anos. E isso é importante por quê? Porque a cidade precisa de um planejamento. O seu crescimento deve ser ordenado. E não só isso. A hora que o prefeito ou o secretário vai buscar recursos para implementar essas ações no município, deverá constar no plano diretor. Ainda que esse recurso esteja disponibilizado e não conste no plano, não poderá vir, porque não consta no planejamento municipal. Então é importantíssimo que nesse planejamento, nessa lei geral, já esteja ali contemplado quais são os objetivos que nós temos para cada área do município para os próximos 10 anos. É um planejamento propriamente dito, tá? É uma lei bem tranquila, mas de suma importância. A próxima lei, as demais 6 leis que compõem o plano, são leis específicas e mais técnicas, tá? E a primeira delas que eu vou falar para vocês é a lei de uso e ocupação do solo. Eu vou tirar aqui um pouquinho do PowerPoint, porque eu trouxe aqui alguns exemplos que ela faz parte desse projeto que estamos propondo, tá? Eu acabei não falando isso, mas há tempo ainda para acrescentar. Como que foi desenvolvido esse projeto, esse plano diretor? Qual foi a metodologia aplicada aqui para o desenvolvimento do plano? Através de estudos técnicos, através das leis atualmente vigentes, através dos dados de cada secretaria, né? Então podemos apurar ali quais são as deficiências, né? As dificuldades que cada secretaria enfrenta, né? Quais seriam as potencialidades, quais os benefícios. E através desses estudos, em conjunto com todos os servidores envolvidos e ouvindo membros da sociedade civil, chegamos a esse planejamento que estamos apresentando. E como eu dizia, a lei de ocupação do solo, portanto, ela tem por responsabilidade dividir o município em áreas, em zoneamentos. Como que é isso? Então nós vamos fazer a organização do município em áreas. Área residencial, a área industrial, uma área comercial, uma área onde nós temos interesse em expandir a área comercial ou a industrial, por exemplo. O primeiro anexo que aparece aqui, vocês não vão conseguir enxergar com perfeição pela distância que estão. Mas após a explanação, a gente vai encerrar o vídeo e vamos poder abrir os mapas, mostrar para vocês mais de pertinho, ok? Mas então aqui nós temos uma visão nesse mapa de todo o território de Venceslau Braz. Toda essa área verde aqui compreende o território de Venceslau. Essa parte cinza seria a área urbana e essa parte rosa são as rodovias, né, que cortam o município de vocês, tá? Só explicando aqui. Esse segundo mapa, ele traz aqui a área urbana do município e ela é toda colorida. Nós temos aqui uma parte verde, amarela, vermelha, um verde mais escuro, roxo. O que é isso? Esses são os setores, as áreas, as zonas em que o município está dividido. Isso é importante você saber, porque cada área dessa existe um tamanho mínimo de lote, uma área mínima de lote. Se você quer fazer o desmembramento do seu lote, você precisa saber se é possível desmembrar da forma que deseja, de acordo com o plano diretor. Você vai utilizar, portanto, essa lei. Não só isso também. Você pretende montar um negócio, abrir um comércio. Eu preciso saber se o local onde eu pretendo abrir este comércio é permitido pelo plano diretor. E aqui, para cada área dessa que está colorida, nós temos uma tabela tipificando quais são as atividades possíveis, quais são as permitidas e as proibidas. E eu passo agora a mostrar para vocês aqui o próximo anexo. Esse anexo é uma tabela de usos permissíveis, adequados, permissíveis e proibidos.
Aqui nós temos as áreas, né, do município: residencial, comercial, industrial, área de expansão, ambiental e uma área neutra. Em cada área dessa nós temos aqui o que é permitido se instalar, nós temos o que são permissíveis, ou seja, atividades que originalmente não poderiam estar ali, mas que devido à adequação técnica ou se adequou de alguma forma a legislação pode estar nesse lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aqui tem o proibido. Proibido de nenhuma forma poderá ser contemplado nessas áreas. Mas então, o que seria uma atividade permissível? Veja, vamos imaginar que na área residencial, nós temos aqui as áreas residenciais, tá? A área residencial são localidades onde é proibido atividades que tragam incomodidade pública. Que tipo de incômodo? Barulho em excesso, que traga mau cheiro, vetores de animais, que possa trazer ali um alto tráfego, né, um tráfego pesado de caminhões, por exemplo. Que mais que é proibido ali na área residencial? Qualquer tipo de atividade seja incômoda, seja por ruído, por barulho, né, por cheiro, ou o produto às vezes pode trazer algum dano à saúde, é proibido. Mas vamos imaginar uma transportadora. Eu poderia ter uma transportadora num bairro? Não, é incompatível com a área, com a localidade. Mas será que eu poderia ter um escritório administrativo nessa área residencial? Onde apenas você atende telefone, faz o pedido, atende telefone, manda e-mail, atende um cliente ou outro. Isso não traria incômodo, entende? Poderia então, no meu exemplo, entrar como uma atividade permissível. Outra situação seria aquelas atividades que devido a um estudo de impacto, né, de vizinhança e com a anuência dos vizinhos, né, então ali a lei vai trazer o regramento para isso, seja autorizado que essa atividade se instale ali. E essa lei de ocupação do solo, então, ela traz como que eu faço, né, para instalar uma atividade comercial, aonde eu posso instalar. Na área, vamos imaginar, né, na área aqui da pessoa física, né, do particular, eu tenho um terreno, quero fazer 2 casas. Será que eu posso dividir esse terreno? Eu dividindo esse terreno, será que ele vai atender ao tamanho mínimo exigido para essa área? E aqui na próxima anexo, desta lei ainda, nós temos aqui, ó, também separado o tipo, né, residencial, comercial, industrial, expansão ambiental, qual zona que é? Residencial, central, incentivo comercial, uso misto, e por aí vai terminando, e tem o tamanho das áreas, né? Então, um exemplo para vocês. A área zona residencial 1, a área mínima do terreno é 360 metros. Então, se eu tenho um terreno nessa área de 360 metros, eu posso dividi-lo? Não. Mas eu tenho uma área de 800 metros. Eu posso parcelar? Posso, porque eu vou atender a área mínima. No residencial 2, a área mínima 250 metros. No 3, 150 metros. Né? Aqui tem também da frente, também mínima, 12 metros na primeira, 10 na segunda. Tudo isso são exemplos que eu estou trazendo para vocês. Tá? É necessário que você observe o plano diretor antes de for parcelar o seu terreno. Mas por que o município coloca essas regras? Simplesmente para impor regras à população para que não aproveite a sua propriedade? De maneira alguma. Na verdade, as áreas elas são organizadas de acordo com os equipamentos públicos disponíveis. Imagine se nós pudéssemos pegar todos os terrenos do município e dividi-los da maneira que bem quiséssemos. Será que os equipamentos públicos presentes naquela região daria conta? Nós teríamos uma alta densidade populacional, um volume de pessoas muito grande naquela área. E será que a UBS daria conta? Será que os parquinhos daria conta de atender todo mundo? Será que os funcionários da equipe de limpeza conseguiriam fazer a higienização daquela área? Então existe, né, essa organização ela é feita justamente para que cada cidadão consiga usufruir com conforto, né, para que tenha um ambiente saudável, sustentável. Por isso que o município cresce de forma organizada, ok? Pulando um pouquinho aqui do meu exemplo, aqui já seria a próxima lei, e eu quero falar para vocês agora da lei do perímetro, não, perdão, sistema viário primeiro. Tá? A lei do sistema viário, ela tem por objetivo organizar as vias do município. Que via? As ruas. Então ela organiza as ruas, nós temos 3 classificações de vias, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos a via arterial, que possui maior fluxo de veículos, cuja velocidade é de até 60 km por hora.
nós temos as vias coletoras e as locais, né? As locais são aquelas dentro, no meio do bairro, aquelas ruas onde você mora, são as ruas mais estreitas, né? E essa lei ela traz essa organização de que forma? Juntamente com a lei de usucapião do solo, a lei que eu disse anteriormente, ela vai colocar para cada área uma via de acordo com o tipo de área. Então, se eu estou falando de uma área comercial, não será provavelmente numa via local, onde o fluxo é pequeno, onde seria difícil estacionar veículos, por exemplo. Ela vai trazer essa hierarquia de acordo com a área aonde existe ali o estabelecimento. Ela também tem por objetivo solucionar problemas vamos imaginar, de congestionamentos. O objetivo é trazer segurança também no trânsito, incentivar novas formas, né, novas formas de mobilidade no município. Ela incentiva também. Ela também traz, por exemplo, vamos imaginar que alguns bairros que são mais antigos tenha uma única via para entrar e sair desse bairro. Isso cria um grande transtorno. Ela vai trazer ali diretrizes para que possa criar novos eixos para desviar, deslocar esse trânsito, né, trazendo maior comodidade. Essa lei também, ela vai trazer ali quais são os tamanhos mínimos, o dimensionamento dessas vias. Eu vou passar aqui a mostrar para vocês, tá? Aqui nós temos um exemplo do mapa da área urbana do município, que está dividido por cores também cada tipo de via, tá? Então, o modelo das vias. Vou começar pelas urbanas primeiro, tá? Então, a via arterial, que é aquela que eu falei do primeiro, cujo fluxo de veículos é maior, ela deverá observar pelo menos 16 metros do seu total, tá? Sendo dividida em 3,5 metros na pista de rolamento, uma faixa, uma mão que vai, outra que volta, né? Uma que vem, 2,5 metros de estacionamento e a calçada 2 metros. Total, portanto, mínimo 16 metros. Mas talvez você esteja se questionando, poxa, mas a minha rua não tem essa metragem. As áreas já consolidadas não tem como nós fazermos alteração, certo? Mas a partir da aprovação desse projeto de lei, os novos loteamentos deverão observar essas diretrizes, ok? Um novo exemplo aqui, as vias coletoras, né, que tem ali a intensidade média de tráfego, ela vai estar, então, observando as pistas de rolamento, ciclo duplo, 3 metros, né, para quem vai, a outra no sentido oposto, 2,5 metros de estacionamento e 2 metros de calçada. Portanto, o tamanho total dela deverá ser 15 metros. E as locais, entre a que cortam os bairros, né, seria a pista de rolamento 2 metros e 70 centímetros, vaga de estacionamento apenas um lado da calçada de 2 metros e 60 centímetros e as calçadas 2 metros. Tá? Total 12 metros, portanto. E talvez o mesmo questionamento das vias surja para você das calçadas. Nós fizemos uma medição nas calçadas do município, fomos em loco, e nós temos calçadas com tamanho inferiores, né, de menos de 1 metro, mas nós temos de até 3 metros. E volto a frisar, aquelas calçadas que já estão consolidadas não serão modificadas, mas daqui para frente deverá ser observado essas medidas, certo? Também essa lei cuida das vias rurais, tá? Então aqui nós temos o município no planejamento, né? Foi estipulado aqui as vias rurais primárias e as secundárias. A primária terá um tamanho total de 12 metros, né? A caixa de rolamento aqui seria de 6 metros, acostamento de 2 e faixa de domínio de 2 metros. A secundária, tamanho menor, tamanho total de 10 metros, sendo a faixa carroçável aqui de 5 metros. 2 metros de faixa de domínio e acostamento seria 1 metro, ok? Essa lei, portanto, ela é responsável por essa organização. Portanto, ela tem um grande impacto na vida de vocês, na vida da população, né? E como um todo. A próxima lei que nós vamos estar... tem um detalhe importante, as calçadas, ainda na lei do sistema viário, tá? Nós temos aqui o modelo, né, o projeto das calçadas para cada tipo de via, tá? Então, para a via arterial, 2 metros de calçada, sendo 1,20 m de faixa livre de circulação e 80 centímetros para a faixa de serviço. O que é a faixa de serviço? É aquela faixa onde fica localizada ali os postes, as árvores, as lixeiras, fica nessa faixa de serviço. E 1,20 m, que é uma norma técnica que determina esse espaço mínimo aqui
para que possa haver um tráfego confortável entre pessoa com deficiência, né, e demais. Uma faixa livre mínima técnica que fica ali disponível. A próxima lei é a lei do perímetro urbano. A lei do perímetro urbano é uma lei que tem por objetivo delimitar o que é área urbana e o que é rural. Nós temos aqui essa faixa vermelha, ela está delimitando, portanto, tudo que está aqui dentro, no centro, é urbano. Fora daqui é rural. Por que isso é importante saber? Todas aquelas tabelas, aqueles índices que eu falei, elas são relativas a essa área urbana aqui. Então, aqui dentro, eu tenho que observar aquelas diretrizes. Existem também diretrizes para rural, tá? E nas tabelas que tem aqui no anexo das leis, vai mostrar a atividade mantida, vai mostrar os tamanhos mínimos, tudo certinho também. Passando para a próxima, acho que fechou todos os meus anexos aqui. Tá, próxima lei. Ignora um pouquinho aqui o anexo, nós vamos falar um pouquinho agora da lei de parcelamento do solo, tá? A lei de parcelamento do solo, ela não tem nenhum anexo, mas qual que seria a função básica dela? É organizar ou instruir como que eu faria o fracionamento, o desdobro de um lote, o desmembramento dentro desse lote ou um novo loteamento. É ela que traz as diretrizes, as regras. Se eu sou um loteador e quero empreender aqui no município e fazer um loteamento, é essa lei que vai me dizer o que eu tenho que entregar para o município para ser aprovado. Como que eu faço o projeto? Aonde que eu tenho que ir? Tudo que eu preciso está nessa lei, tá? Ela serve tanto para o loteador como para você que tem um terreno e quer desmembrar, nos exemplos que eu falei anteriormente, certo? Também ela traz normas de como montar um condomínio horizontal. Ela que vai trazer esse tipo de informação, ela que vai estar organizando e gerindo essa parte. Não só isso, também ela é responsável por orientar aquela pessoa que quer fazer a unificação do solo. Talvez eu tenha lá 2 ou 3 terrenos num bairro e queira unificá-los para fazer, de repente, um salão, um barracão. É essa lei que vai trazer essa organização. Como que eu faço, aonde que eu vou, o que precisa, quais são os requisitos mínimos para isso. Essa lei que organiza isso, certo? A próxima lei é o Código de Obras. O Código de Obras é uma norma técnica que traz ali tudo que para quem vai construir, normas de edificação da área industrial, comercial ou residencial. As normas mínimas a serem observadas estão nessa lei, tá? O alvará, onde que eu tenho que ir para construir uma casa, quem que eu tenho que procurar, qual secretaria, aonde eu apresento o projeto, quem que vai fazer a vistoria desse projeto. Essa lei ela organiza esses detalhes, questões como segurança, né? Então ela exige que sejam observadas algumas normas de segurança. Portanto, é uma lei que vai trazer várias informações importantes, a área mínima. Essa tabela é um dos anexos, né, do Código de Obras, e ela traz aqui questões relacionadas a tamanhos, né, círculo inscrito e diâmetro, qual cômodo das salas, informações como ventilação mínima, tamanho do pé direito. O construtor ou quem deseja construir vai usar muito essa lei. É uma lei que vai trazer essas informações, prédios, qual o tamanho do hall, corredor principal, escadas, rampas, são questões técnicas. Aqui embaixo tem as observações, né, para cada informação aqui nessa tabela, tá? Basicamente, o Código de Obras é uma lei técnica para edificações, certo? Também traz a disciplina em relação às vagas para estacionamento. Então, estipula que uma residência unifamiliar deverá ter no mínimo uma vaga de estacionamento. Tem a medida dela aqui. Residências geminadas também no mínimo uma vaga. E também tem a parte comercial. Existe uma regulamentação aqui de vagas para estacionamento, certo? E por fim, a última lei é a lei de posturas. A lei de posturas, ela também, nós chamamos ela como código de posturas, porque ela traça ali no seu bojo diversos assuntos. Que tipo de assunto? É mais fácil eu explicar para vocês em forma de exemplos que acontecem no dia a dia. Vamos imaginar que do lado da sua casa tem um terreno baldio, que está com já o mato alto, ou de repente estão jogando lixo ali nesse terreno, né? Você conversou com o proprietário do terreno, ele não deu nenhuma providência, não fez a limpeza, então poderá você fazer essa denúncia ao município, ou o fiscal de posturas do município poderá, verificando a situação, autuar o proprietário para que ele faça a limpeza. E não o fazendo, o município poderá fazer a limpeza deste terreno e cobrar do proprietário as despesas com a limpeza
e também a aplicação de multas, tá? O mesmo vale, por exemplo, para uma situação que é vedada aqui no Código, os veículos abandonados em via pública. Sabe aquele carro que fica estacionado ali na rua durante meses ou anos, que vai se deteriorando? Isso é proibido, o Código de Posturas veda. Atualmente a lei de vocês já veda isso. Aqui está permanecendo na lei. A mesma coisa poderá acontecer, o município poderá procurar o proprietário deste veículo, notificá-lo para fazer a remoção e não o fazendo, esse veículo poderá ser removido para o pátio da prefeitura, ser cobrado despesas de transporte, né, de guinchamento desse veículo, as estadias, os dias que ele vai ficar lá parado, e também multa ao proprietário que deixou esse veículo abandonado ali. Até o ponto de talvez esse veículo ser, após modificações, ser vendido para custear as despesas aí, ok? Também traz essa lei regramentos com relação à higiene pública, limpeza das vias, a proibição do particular, né, do cidadão de jogar lixo nas calçadas, entupir os bueiros, né? Tudo isso poderá ser autuado. Outra coisa importantíssima, entulho em calçada. Então você que está fazendo uma reforma, será que eu posso fazer a reforma da minha casa e deixar um entulho na calçada? O Código de Posturas proíbe, veda isso. Veda que eu utilize o passeio para manter esses resíduos e proíbe também que eu utilize a via pública para isso. Que eu utilize a rua para, de repente, já é muito comum, né, a gente vê ali, vai construir, deixa a areia, às vezes na rua, as pedras amontoado na calçada, e vai fazendo parte do passeio e parte da rua. Isso é proibido pelo Código de Posturas. Tá? A colocação de tapumes, tudo isso é regulamentado. Se você vai utilizar um espaço da via pública para algum evento, vamos fazer aqui uma rua do recreio, tem que ser feita solicitação para a prefeitura para utilizar o espaço, tem que ter um profissional acompanhando, tem que ser feito um requerimento, e essa lei vai estar trazendo esse tipo de regulamentação. Outros assuntos também relativos a árvores públicas, embora esse assunto vai ser aprofundado no plano de arborização municipal, mas ele traz ali algumas normas com relação às árvores públicas, tá? Com relação aos animais, que estão aí, os animais abandonados, né, animais errantes, qual será a medida do município com relação a esses animais? Também está previsto aqui nesta lei, tá? Portanto, esse código traz, aqui eu trouxe alguns exemplos, tem outros, como o sossego público, até que horário que eu posso fazer uma festa na minha casa e incomodar, isso já tem uma lei federal sobre isso, mas aqui também traz a regulamentação. Por exemplo, utilizar calçada para vender veículos. Será que eu posso expor os veículos, garagistas, né? Expor os veículos na calçada para venda? A lei também proíbe esse tipo de conduta. Isso entre outros assuntos. Tá? Então, o Código de Posturas também tem grande impacto. Essas são as 7 leis que eu citei para vocês, que formam o plano diretor. Portanto, é um conjunto de leis básicas que regem o município, né? Que organiza, que coloca ordem no município. Tá? Com o objetivo não é simplesmente proibir, mas é de que a cidade cresça de forma organizada e seja aí, existe um planejamento que é internacional para que as cidades se desenvolvam, né? A ONU ela tem a Agenda 2030, né? Para que sejam cidades sustentáveis, cidades digitais, e os prefeitos, junto à comunidade, têm esse compromisso, né? De transformar, de desenvolver com esses braços, tá? Lembrando que o plano diretor não é um plano político, tá? Ele vale por 10 anos, significa dizer que estará vigente por pelo menos 2 mandatos e meio. Poderá passar 3 prefeitos diferentes pelo plano diretor. Então, todas as medidas que foram colocadas no planejamento não têm cunho político, tá? São cunhos técnicos, tá? Com o objetivo unicamente de trabalhar o desenvolvimento de renda, de habitação, trazer segurança, trazer conforto, trazer um bom município para vocês. Agora, na sequência, eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho de 1 minutinho, ele é 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, e após eu farei uma leitura rápida do parecer, das propostas que foram feitas na última audiência pública, e explicarei o que vai acontecer a seguir. Sabe o que a cidade perguntou para o cidadão
O que eu vou ser quando crescer? Quando o cidadão não sabe a resposta, tem coisa errada aí. No Brasil, desde 2001, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, que determina que todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. O plano diretor é um documento municipal que deve definir cada cidade. Deve orientar todas as ações que interfiram no território da cidade. É por isso que, por definição, já não faz sentido uma cidade copiar o plano da outra. O plano diretor é muito mais que um conjunto de leis que proíbem isto ou permitem aquilo. Como bem diz o nome, trata-se de um plano. É um importantíssimo instrumento de planejamento das cidades. E um plano, para ser bom, começa estabelecendo claramente os seus objetivos. O plano tem que considerar e responder questões fundamentais sobre a cidade. Como é esta cidade? Qual o perfil de seus habitantes? Quais suas características mais marcantes? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Onde esta cidade quer chegar nos próximos anos? Uma cidade não se desenvolve por acaso. Uma cidade reconhecida como industrial, por exemplo, deve ter um plano que apoie o seu melhor desenvolvimento neste sentido. Uma cidade lida constantemente com interesses e valores conflitantes. Esta é a natureza da cidade. E para dar conta disso, um plano diretor inteligente tem que ganhar força pela integração de várias ações, mas também tem que saber ser flexível e versátil. O plano é desenvolver e não engessar a cidade. Se viver bem na cidade que você escolheu segue nos seus planos, use o direito que todo cidadão tem de conhecer e de se posicionar frente ao plano diretor da sua cidade. Sabe aquela história mexeu com a cidade, mexeu comigo? É isso. Bom, eu acho que deu para ter uma noção, né, e ter uma ideia do que é o plano diretor e qual seria hoje o nosso objetivo nessa noite. Antes de dar seguimento e passar a coleta de subsídios, né, de propostas de vocês, eu vou fazer a leitura das propostas que foram feitas na última audiência pública, que aconteceu no quilômetro 10, lá na Capela. As propostas foram bastante interessantes, houve análise técnica aqui da comissão técnica, e aqui está o parecer delas. Então, para a primeira Câmara Técnica da Higiene Pública, não houveram propostas, tá? Para a segunda Câmara Técnica de Usos e Costumes, nós tivemos a seguinte proposta: a possibilidade do comércio atacadista em zona de uso misto, zona de incentivo comercial e zona comercial. Essa proposta ela foi feita por um comerciante que pretende abrir um novo comércio numa área de uso misto. Eu me lembro bem da situação, né? Ele nos trouxe que dentro daquela tabela que eu mostrei para vocês, de ocupação do solo, não estava inserido na área onde ele quer montar este comércio esse tipo de atividade, que é o atacadismo, né, o atacado. Então ele pediu que fosse inserido, só que nessa área já estava lá inserida a parte de comércio, né? Então realmente não há nenhum problema em colocar o atacado também. E para essa proposta foi aceita pela comissão técnica e ela será inserida então na lei de uso e ocupação do solo, nas tabelas ali das atividades permitidas, né, para essas áreas, a possibilidade de ter comércios atacadistas no local, ok? A próxima proposta é a regulamentação do parque industrial. Também foi aceito pela comissão técnica e essa proposta já está inserida no artigo 24 da Lei Geral do Plano Diretor e também está regulamentada na Lei de Uso e Ocupação do Solo. A próxima é dar destinação para os imóveis públicos do quilômetro 10. Também essa proposta foi aceita e será inserida na Lei Geral do Plano Diretor uma diretriz com esse objetivo, de dar uma destinação para aqueles imóveis, né, que não estão sendo utilizados. A quarta proposta é a melhoria da segurança nas escolas. Tivemos muitas propostas semelhantes a esta. E também foi aceita pela comissão técnica. E esta proposta será inserida como diretriz no artigo 31 da Lei Geral do Plano Diretor, que trata da política de segurança pública e defesa civil. Hospital em funcionamento para não deslocar até Carlópolis para consulta e cirurgia. Essa foi a quinta proposta. Essa proposta não foi aceita, mas pelo seguinte motivo: não porque não é importante, mas porque atualmente o hospital ele não é municipalizado, tá? Ele é dirigido por uma entidade de direito privado, né? Então o município não tem gerência sobre esse hospital,
ok? É um hospital, então, privado. A sexta proposta é no mesmo sentido, seria a regeneração do hospital. Tá? Como o hospital ele não é municipalizado, não tem como, o município não tem poder sobre ele, tá? Para dirigir. Ok? Portanto, essa proposta também não foi aceita, não foi acatada por esta razão. A sétima proposta é abrigo para os animais abandonados. Também foi aceita essa proposta e ela será inserida como diretriz na lei geral e também no código de posturas. A oitava proposta para esta Câmara Técnica é realizar a desocupação das praças em torno da rodovia, que está tomada por andarilhos e pessoas, fazendo uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, trazendo assim mais população. Bom, essa proposta, ela já existem medidas, né, de assistência social, no plano diretor que contempla, né, remover essas pessoas em situação de rua, levar para um abrigo, tá? Portanto, essa proposta foi aceita. Haja visto que já tem medidas nessa direção, dentro do plano, já está contemplado, portanto. Ter médico clínico geral que atenda em período integral na UBS rural. Essa proposta também foi aceita e será inserida no artigo 27 da Lei Geral do Plano Diretor, que trata da política municipal de saúde. A 10ª proposta é disponibilizar maior fiscalização com relação ao trânsito, pois há muitos condutores irregulares e também condução perigosa. Essa proposta restou prejudicada, tá? Referida proposta já é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro, não merecendo qualquer acréscimo no planejamento municipal em questão. Algumas propostas que são feitas, elas acabam não integrando o plano porque não faz parte de um planejamento. Isso já está regulamentado na lei federal que deve ser observado pelo município, tá? Então, não há sentido, né, nós incluirmos aqui. O objetivo seria planejarmos o desenvolvimento da cidade, trazendo novas metas e diretrizes para o seu crescimento, certo? Para essa Câmara Técnica acabaram essas propostas, mas para a terceira Câmara Técnica do Meio Ambiente tivemos duas propostas. Resolver o problema da água no bairro. A água atualmente utilizada é imprópria para consumo. E já fazem 12 anos que foi aberto o poço artesiano, porém até hoje não foi possível utilizá-lo. Essa proposta foi aceita, tá? E também será inserida no planejamento municipal as medidas com relação à água do quilômetro 10, do bairro quilômetro 10. A segunda proposta é a análise periódica das águas consumidas nas áreas rurais onde não há tratamento feito pela Sanepar. Observação, análise química e biológica. Essa proposta também foi aceita e também será implementada aí como diretriz para que o município esteja tomando alguma atitude aí nos próximos anos, como solucionar este problema. Para a Câmara Técnica de Obras, de número 4, tivemos aqui algumas propostas. A primeira delas é o calçamento das ruas do quilômetro 10. Também foi aceita essa proposta e será inserido no artigo 22, que trata das políticas de serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental, na Lei Geral do Plano Diretor. A segunda proposta é a criação de uma área de lazer e academia para o bairro quilômetro 10. Essa proposta também foi aceita, mas ela já está contemplada no inciso 1 e 2 do artigo 29 da Lei Geral do Plano Diretor. A terceira proposta é um anseio aqui contra os buracos na rua Venezuela. Essa proposta foi aceita, tá? O município ele tem um planejamento para fazer a recuperação asfáltica, tá? E ela já consta no inciso 20 do artigo 22 da Lei Geral do Plano Diretor. Calçamento, meio-fio e rede de esgoto nas ruas do bairro também foi aceito e já está contemplada também no artigo 22 da Lei Geral do Plano Diretor. Criar normas de iluminação pública que diferencia morador rural e morador urbano, pois a taxa é a mesma. Já foi aceita a proposta, mas ela já está contemplada, tá? No plano atual, sem qualquer tipo de distinção geográfica, tá? Não existe distinção para o urbano ou rural. O município tem medidas com relação à iluminação de LED ou superior, né? Já está contemplada, portanto, no plano, tá? Projeto de calçamento e regularização do bairro, quilômetro 10, também foi aceito e será contemplada na Lei Geral do Plano Diretor e com relação à regularização na Lei de Ocupação do Solo. A Câmara Técnica número 5 de tributos, não houveram propostas, e para o sistema viário, tivemos aqui algumas propostas. A primeira delas é a sinalização adequada no desvio. Os caminhões passam pelas vilas.
talvez aqui seria a questão de desvio da rota dos caminhões, né? Foi aceita essa proposta e ela já está inserida no inciso 18 do artigo 22 da Lei Geral do Plano Diretor. Segunda proposta, elaborar um projeto para que os veículos de grande porte fiquem estacionados em um local adequado, evitando transtorno nas vilas. Essa proposta também foi aceita e será inserida no Código de Posturas. Sugestão número 3, sugestão para um porto seco evitando transtorno no centro, pois a frota de veículos aumentou demais. Também foi aceita essa proposta, tá? E para atendimento dela será criado um estudo técnico de viabilidade. Existem várias demandas, várias propostas com relação a vagas de estacionamento no centro. E já existe, e foi aceito todas as propostas, né? Vai ser feito um estudo para a melhor atendimento desse anseio, ok? Lombada em frente à Shopcar também foi aceito e também será feito um estudo técnico de viabilidade, tá? Dos redutores de velocidade. Também somente mediante estudo técnico pelo órgão responsável pelo trânsito aqui do município. Melhora no transporte público foi aceita e essa proposta, né, ela será inserida como nova diretriz na Lei Geral do Plano Diretor e poderá vir a contemplar o Plano de Mobilidade Urbana. Criação do estacionamento rotativo foi aceita pela Comissão Técnica e será inserida no Código de Posturas e também na Lei Geral do Plano Diretor. Essas propostas, elas foram feitas, portanto, na última audiência pública, tá? Mas nós tivemos aqui em cada audiência pública, tivemos várias propostas, né? Então, o anseio da população aí foi grande em relação a medidas em relação aos animais, né? Os animais abandonados, com relação ao estacionamento no centro, com relação à recuperação asfáltica, a questão da escola lá no patrimônio de São Miguel. Tivemos muitas propostas interessantes realmente, então assim, foi bem participativa a comunidade, né? E nessa noite você poderá também trazer sua proposta. De qual forma? Nós temos um formulário, eu coloquei ele aqui para disponibilizá-lo, só para explicar de maneira geral para vocês. É através deste formulário que você poderá hoje trazer sua participação. Esse é um formulário que está disponível online e eu trouxe impresso para cada um, tá? Então aqui você vai colocar o seu nome, não se preocupe com a câmera técnica, nós preenchemos isso. O importante é a data, nome, esses dados seriam importantes se colocassem, se não quiserem colocar não tem problema, tá? Lembrando que esse documento vai ser digitalizado e disponibilizado online, mas nós vamos ocultar as informações pessoais. RG e endereço serão ocultados, tá? Não vai ficar visível para ninguém, certo? E aqui você poderá discorrer as suas propostas, que pode ser para o bairro onde você mora, ou para qualquer outra área da cidade, onde você entenda que tem alguma necessidade, certo? Esse é o formulário, então, que você vai poder estar preenchendo. A audiência de hoje é a última audiência. Portanto, após a gente recolher as propostas de vocês, nós já vamos sentar com a comissão técnica, vamos analisá-las, vamos estar fazendo já o parecer que eu li agora há pouco, vamos fazer o parecer e será feita a leitura daqui a pouco. E após a leitura, se vocês, a comunidade, concordam com o plano e na votação se aceitariam o plano diretor hora proposto, certo? Portanto, eu peço que você fique até o final para estar podendo ouvir o resultado da sua proposta. Alguma proposta que eu li nas audiências passadas ou hoje que você não concorda, você pode estar trazendo novamente para análise, tá? Dúvidas em relação ao plano diretor, alguma situação específica do seu bairro, ou que você pretende, você poderá tirar essas dúvidas comigo, com a minha equipe. Nós temos a Alessandra é a nossa engenheira ambiental da empresa, a doutora Débora, advogada, e nós temos a Denise, que é a nossa arquiteta urbanista da empresa, né? Todos trabalhamos no plano diretor, junto com toda a equipe técnica do município que está aqui também, e estaremos tirando todas as dúvidas. Se você não quiser escrever a sua proposta, não se preocupe, me chame que eu vou até você e eu escrevo para você. Só peço que você assine o formulário depois. Certo, então? Eu vou estar agora pedindo para encerrar. Pois não, Dinho? O município tem por obrigação fazer o chamado concidades, certo? E esse concidades está marcado no mês de maio. A sugestão é a seguinte, é de passar todas essas propostas para ser no dia da concidade, a audiência da concidade, do governador da concidade, a
essa leitura, em vez de ser a leitura do final das propostas, fazer uma medida considerável. Nós vamos fazer hoje, Dinho, porque o plano será votado hoje, tá? Nós vamos votar hoje com a comunidade esse plano, tá? Depois daqui, as propostas que vocês fizerem serão implementadas, aquelas que forem aceitas, né? Tudo que foi aceito aqui na comissão técnica vai entrar no projeto de lei. Então é a sua chance, sua oportunidade de fazer o seu anseio virar lei. E sendo lei, é exigível, certo? E a partir daí nós vamos colocar nos projetos as propostas que foram aceitas e será os projetos enviados para o legislativo, a aprovação do legislativo final, ok? Então agora vamos parar o vídeo e nós vamos agora, peço que os delegados tomem assento aqui nas cadeiras e você poderá vir até aqui, tirar suas dúvidas ou me